Olá pessoal, retornando então para a nossa primeira aula do curso de navegação estimada e costeira, né, onde nós paramos, no slide que nós paramos, slide que está falando sobre o STCW, né, essas responsabilidades que os senhores têm, responsabilidades profissionais, né, naquela nossa convenção internacional sobre padrões de instrução, certificação em serviço de quarto para marítimos, promulgado em 1978, é muito importante que os senhores entendam isso, que aí é que está, digamos assim, oficialmente, né, o que os senhores têm que saber, oficialmente, o que os senhores vão ser cobrados, né, e aqui, junto com esse conhecimento, entendimento e proficiência, eu peguei só o trecho relativo à navegação terrestre e costeira, navegação estimada e costeira, que lá está terrestre e costeira. Terrestre porque é a navegação visual, isso que eles chamam de navegação terrestre, lá na tradução que eu escolhi lá do STCW, na verdade seria a navegação estimada e costeira, né? Então, lá também tem as obrigações, as responsabilidades, tanto na navegação astronômica, na navegação eletrônica, na parte de primeiros socorros, na parte de manobra, ou seja, lá no STCW, nessa coluna 2, conhecimento, entendimento e proficiência, dá umas 4 páginas de tabela. Então é importante que, caso alguém tenha alguma dúvida, né, dá uma procurada lá, vê lá, o que eu preciso saber para ser oficial de náutica. Não pense que é fácil, não pense que é simples, não é. Mas por isso mesmo, os senhores são bem pagos, eu acho que a carreira profissional hoje, que mais bem paga, desde que eu estou na Marinha Mercante, né? Não existe nenhuma outra carreira profissional que pague tão bem como um oficial de náutica saído aí do CIAGA, do CIABA, né? Ninguém sai ganhando tanto logo no começo da carreira, joga como segundo oficial de náutica, né? Eu acho que vocês têm que ter essa consciência e para isso tem que saber que tem que se esforçar, tem que fazer um trabalho forte, intenso aí eu estou vendo aqui que está estourando o som aqui, estou tentando ajustar o som aqui. Bom, vamos lá pessoal, vamos continuar então, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o curso em si, e olha só, aqui que é navegação estimada costeira, informações relevantes. Informações relevantes, aproveitei para carregar o chá lá daquele de Brasília que eu ganhei. Importante para a garganta aqui do veinho. Veinho não, só eu posso chamar de veinho, do mais antigo, né? Do antigo. Brincadeira, pessoal. Então, ó, aqui a gente vai falar, pessoal, navegação estimada costeira de informações relevantes. Acho que eu já falei algumas informações relevantes lá atrás, né? Sobre como a gente vai se comunicar, como tem a interação. Mais uma vez, deixo bem claro, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, que tente se interar, não se esconda, não tenha vergonha, não tenha medo. Se não sabe, como eu dei aquele exemplo, né? Fazer cálculo angular. Tem que saber fazer, a gente vai ver que vai ter muito cálculo angular nesse nosso curso aqui, nessa nossa disciplina, tá? Mas se tiver dúvida, a gente vai falar, ó, volta e estuda um pouco mais a parte angular lá, porque você vai ter problema na navegação, mas tem outros pré-requisitos importantes de matemática e de física que você precisa conhecer, tudo bem? Então aqui a gente vai citar quais são as publicações que estão baseadas no nosso curso, né? Claro, o STCW é uma publicação, é um código, é uma convenção internacional, mas aqui agora acho que vai basear a nossa disciplina efetivamente. A gente vai ver que vou citar três publicações, um livro texto, um livro básico nosso, que é o livro Navegação à Ciência e Arte, né? Ele é o livro que tem, digamos assim, as informações precisas do que vocês têm que saber sobre navegação estimada e costeira. Tem um segundo livro, que é um livro complementar, que é um livro do CIAGA mesmo, um livro de navegação, Nave 1 do CIAGA, que ele foi construído, foi de autoria do professor Renan. O professor Renan era o professor que dava aula de navegação estimada e costeira anterior a mim. Eu recebi dele e ele mesmo me passou dessa forma. Alcione, eu fiz esse livro, por determinação do CIAGA, mas buscando informações mais simples, porque o livro Navegação à Ciência e Arte, o livro texto, é para um nível superior, nível de vocês, nível de faculdade. Aí ele fez um segundo livro, que é um livro complementar, que tem algumas coisas que facilitam. Por exemplo, esse caso do cálculo angular, ele dá algumas dicas lá, faz alguns exercícios mais simples, tá? Então, todos os dois livros são importantes, todos os dois eu acho que todos devem acessar e conhecer, tá certo? E depois tem uma publicação da DHN também, uma norma da Autoridade Marítima, que fala sobre navegação e cartas náuticas. Então vamos lá, vamos falar de cada um. Recursos didáticos indispensáveis para o curso de Nave 1. Pessoal, nossa disciplina
a nossa prova vai estar baseada nesses recursos didáticos, tá certo? Que é, digamos assim, a base para vocês desenvolverem o seu conhecimento, tá certo? O primeiro dele, então, o livro-texto, Navegação, a Ciência e a Arte, volume 1. Navegação costeira estimada em águas restritas. É esse livro aqui, pessoal, certo? Ó, tá? Esse livro aqui, ele tem fisicamente lá no paiol aí, certo? Eu acho que tem um para cada um, tá? Mas, na verdade, esse que está no paiol está desatualizado, porque esse livro-texto, ele foi atualizado em 2019 na DHN. Esse livro aqui é de 1997. Mas a atualização é muito pequena, 1996, tá? Esse livro que vocês pegarem é importante vocês terem fisicamente, mas podem acessar o livro já atualizado no site da DHN. Está lá, livro da navegação, é esse livro aqui, Navegação, a Ciência e a Arte, volume 1, navegação costeira estimada em águas restritas, do comandante Altineu Pires Migues, tá? Então, esse livro é o nosso livro-texto, aqui é o nosso livro grosso, certo? É daí que vai sair todas as informações precisas para o nosso curso, a nossa disciplina. Aqui a gente vai ver basicamente comigo, como eu falei, aliás, acho que eu nem falei, vou falar agora. Essa disciplina vai ser dividida entre eu e a professora Laís. Eu dou as primeiras 20, 21 aulas e ela dá as outras 20, 19 aulas, tá certo? Então a P1 vai ser comigo e a P2 vai ser com ela, tá? Então, eu não tinha falado isso ainda, não tinha falado na outra aula, já era para ter falado, lá no outro vídeo, né? Então, na verdade, a gente vai ver aqui, ó, o que a gente vai começar a ver aqui. Eu dei uma olhada, inclusive, lá no sumário, né? O item 1, problema geral da navegação, é a aula que a gente já vai começar hoje mesmo, falando, né, em formas gerais, a navegação, os tipos, os métodos e como é que faz cada coisa. Ou seja, aquela coisa básica mesmo, né? Esse capítulo 1, problema geral da navegação. Capítulo 2, projeções cartográficas e a carta náutica, que é fundamental, a principal publicação de um profissional do mar, de um oficial de náutica, é a carta náutica, é aquela ali que você vai ver onde eu estou e para onde vou. Como eu falei, são os dois problemas da navegação que a gente busca solucionar por meio, né, das ferramentas que nós temos, tá? Então, a carta náutica, a gente vai ver que as projeções cartográficas é que permitiram a construção de uma carta náutica que faz com que a gente hoje faça essa navegação. O item 3, agulhas náuticas e conversão de rumos e marcações. Essa conversão de rumos e marcações é aquilo que eu falei a vocês. Ângulo, ângulo, ângulo. Vai trabalhar com muito ângulo, porque a gente tem marcação verdadeira, marcação relativa, marcação polar, marcação magnética. Então, tudo isso tem que saber quais são os conceitos e saber fazer os cálculos angulares. Não é nada demais, é muito simples. Aliás, eu queria falar também sobre isso. Sempre falo nas minhas aulas. Esse curso todo, pessoal, é um curso muito fácil. Muito fácil. Se vocês pegarem esses recursos didáticos e lerem, vocês têm essa capacidade, os senhores são todos de nível superior, né? As senhoras e os senhores. Pegarem isso, lerem e estudarem, vocês não vão precisar nem de professor. Vão aprender sozinho. Autodidaticamente poderiam aprender tranquilamente. Eu estou aqui para tirar dúvida, para incentivar, mas na verdade tudo aí é muito fácil. Toda a matéria aí a gente vai ver que é um somatório. O problema que é fácil, mas é muito volumoso, é muita coisa. Então, quer dizer, na verdade, além de saber o que tem que fazer, é saber aonde você vai buscar, conhecer todas as publicações náuticas, o roteiro, né, a lista de faróis, como é que eu acho a lista de faróis, o que eu quero saber. Então, não é importante só conhecer, é saber como é que faz, tá certo? Então, na verdade, o problema da navegação nesse começo não é a dificuldade dela, é tudo muito fácil. Mas o volume de informação é muito grande. Como os senhores vão ver, a gente vai começar a atropelar aí. Um dos recursos didáticos indispensáveis são os slides das aulas, que eu vou transmitir, né, para os mais antigos, ou para aquele grupo, né, que vocês formam da turma, para todo mundo ter acesso aos slides das aulas também, tá certo? Então, aqui nesse livro, como eu falei, que está atualizado na internet, ou seja, tem pequenas alterações, não é muita coisa não. Ele altera principalmente a parte inicial, esse problema geral da navegação, que na verdade antes a gente entendia a navegação, quer dizer, até o livro, né, como um planejamento e execução. E agora ele substituiu em estágios e fases, 2 estágios e 2 fases cada um, que a gente vai ensinar ainda nessa aula ou na aula que vem,
que alterou um pouquinho, mas na verdade é a mesma coisa. Nem os slides eu mudei muito, só mudou a nomenclatura, basicamente. Você, digamos assim, parcelou, né? Fez uma atividade maior. Essa parte, na parte do problema geral da navegação, que está lá, que eu falei, vocês não vão encontrar no livro em papel, vão encontrar só no livro em magnético. Lá vai ter, então, os dois estágios, né? Não lembro agora qual é, eu ainda estou aprendendo, mas vou ensinar vocês, tá? O estágio e as duas fases cada um, que na verdade no final de contas é o planejamento e a execução, só que com os nomes mais sofisticados, parâmetros da execução, alguma coisa assim, tá certo? Então, tem essa coisa aqui. E na parte das agulhas, né, agulhas náuticas, né, que nós temos dois tipos de agulhas náuticas, né, agulhas magnéticas e agulhas giroscópicas, ele fala também sobre o giroscópio. Na verdade, a agulha magnética, ela só, a agulha magnética é aquela bússola, né, que foi feita na China e tal, ela sempre foi usada para fazer a navegação. É realmente um instrumento fundamental, maravilhoso, que deu as direções angulares, né, para a gente poder fazer a nossa navegação, né, desde o rumo verdadeiro norte, 000, rumo verdadeiro sul, 180, né, aí o magnético. A giroscópica só veio a ser criada praticamente em torno de 1900, no século XVIII já, né, final do século XIX, começo do século XX, 1900, né? Final do século XIX, começo do XX. Por quê? Porque o giroscópico mecânico, ela é baseada num tal de giroscópio, né? A agulha magnética é pelo próprio magnetismo da Terra. O próprio magnetismo da Terra, a Terra é um imã, né? A gente vai ver isso na aula, né? Então, aí a agulhinha aponta sempre para o norte magnético. Já a giroscópica não, ela depende de um princípio, né? Da conservação do momento angular. Então, o giroscópio mecânico, que foi criado, né, foi inventado por Léon Foucault, um físico francês, em 1852, né, ele criou, então, baseado nesse princípio da conservação do momento angular de um rotor que possua seus graus de liberdade assegurados, né, fez, então, permitiu fazer uma agulha giroscópica, que é uma facilidade, uma maravilha para a navegação, né, que a agulha giroscópica, a gente usa magnética, é fundamental ter ela a bordo, saber navegar por ela é fundamental, mas com a agulha giroscópica fica muito mais fácil. Mas a gente continua fazendo a navegação pelas duas, porque caso forte, porque a giroscópica, ela depende da energia elétrica. E o navio, às vezes, de repente, dá um pico de energia, vai embora a giroscópio, como é que você vai navegar? Pela magnética. Magnética não depende de energia elétrica. Então, essa é uma das coisas que vocês, profissionais, têm que estar atentos, têm que estar ligados, certo? Então, com esse giroscópio que foi criado em 1852, mais ou menos lá para 1900, criou-se a giro, que a gente chama de giro, né? Agulha giroscópica, mas agora, recentemente, criou-se outros princípios, porque na verdade o giroscópio mecânico é uma coisa que gira numa velocidade absurda, 11.000, 13.000, 16.000 RPM, rotações por minuto. E agora apareceram outros princípios, o efeito Sagnac, né? Que é um princípio óptico, que aí não tem elementos móveis, não precisa essa rotação toda. Tem maior precisão, pois não tem partes móveis. Já esse efeito Sagnac, então, a gente vai ver durante o curso aí, o giroscópico de fibra óptica, que é o FOG, o giroscópico de anel de laser, que é o RLG, e também o giroscópico de ressonância hemisférica, que é o HRG, mas eles são aplicados mais na parte de, estabilidade do navio, DP, posicionamento, né? Então, na verdade, as giroscópicas continuam ainda usando o giroscópico mecânico, tá certo, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui o capítulo 1, problema de navegação, 2, projeções cartográficas e cartas náuticas, 3, agulhas náuticas. Aliás, inclusive, acho que eu vou dar primeiro o capítulo 3 antes do 2, por quê? Porque o 2 é que a gente vai fazer a parte prática de exercícios na carta náutica. Eu vou deixar essa parte o mais final possível, que é para se a gente já liberou, se eu já tomei vacina, se já estou liberado para ir aí dar aula para vocês pessoalmente, que é melhor. E o capítulo 4, que é a posição no mar, navegação costeira. Eu dou aula até linha de posição, aí depois entra a professora Laís, que vai continuar o curso até encerrar, tá certo? Então esse é o nosso livro-texto, que tem em papel lá no paiol, ou então na página da DHN, certo? É o livro da navegação, certo? O segundo livro que eu falei para vocês, é o livro complementar chamado Navegação Nave 1. Também tem no paiol esse livro aí. Esse livro aí também foi, aqui está, ele tem papel, essa é a cara dele, ó, tá certo? É do professor Renan,
ele é basicamente a repetição do que está no MIGS, nesse livro inicial que eu mostrei a vocês, que está no livro texto, tá? Ele praticamente copia, mas, como eu falei, simplifica algumas coisas, dá exemplos de cálculos angulares mais fáceis para quem tem alguma dificuldade, para quem não viu isso direitinho em matemática, e outras partes também ele exemplifica de uma forma, porque na verdade esse livro é usado para os cursos de navegação das praças também, entendeu? Dos subordinados, das praças em marinha de guerra, né? Seria o moço de convés, o moço auxiliar, marinheiro auxiliar de convés, o marinheiro de convés, todo esse pessoal usa então esse livro de navegação, por isso que ele é mais simples, é mais fácil, não precisa ter o conhecimento de vocês, que é um conhecimento superior para poder estudar. Tá certo, pessoal? Então, esses dois livros são importantes. O MIGS, que é a Navegação, a Ciência e a Arte, e o do professor Renan, que é a Navegação. Esse livro aqui também, eu mesmo fiz uma atualização dele ano passado. Na verdade, ele já é de 2010, já apareceram outras coisas que a gente vai ver, como o Air Navigation, né? Como o ECDIS, né? Essa coisa toda, ele cita de forma muito tão passando aqui, eu fiz uma certa atualização, ele deve talvez ser feito esse ano, eu não sei se vai estar disponível, a gente vai usar mesmo o do professor Renan, tá certo? Uma terceira publicação fundamental para nosso curso, quer dizer, fundamental porque essa aqui, ó, é Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas, tá certo? Então é uma publicação bem fininha, é a Norma 28 da DHM, todo mundo sabe o que é a Norma, que é a Norma da Autoridade Marítima, né? Elas estão no site da DPCI, da DHM. Então aqui, olha só, o que tem aqui nessa ó, capítulo 1, pressupostos básicos, fala sobre a navegação de forma geral, que todos têm que conhecer. Capítulo 2, dotação de equipamento, sistemas e publicações de navegação, fundamental. Então aqui tem tudo que a gente precisa, ó. Capítulo 3, cartas náuticas, fala sobre carta, como é o que tem que ter, o que tem que fazer a bordo com as cartas. Rotina de navegação, capítulo 4, fala sobre a embarcação SOLAS, né? A embarcação está dentro da Convenção Internacional da Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Avisos rádios náuticos e avisos navegantes. Avisos navegantes, você vê que é outra publicação fundamental. Então essa publicação, a Norma 28 DHN, que fala sobre navegação e cartas náuticas, é uma publicação fundamental também para o nosso curso. E, finalmente, os slides em PowerPoint da disciplina, certo? Esses também são importantes para a facilidade de vocês entenderem o que a gente vai ficar falando, o que a gente vai ficar conversando. Tá? Com isso, então, a gente já falou sobre o professor, falou sobre a profissão de vocês no STCW, mostramos, e agora vamos começar efetivamente a nossa disciplina. Falamos sobre o sumário da disciplina, né? Vamos começar agora efetivamente falar um pouco alguma coisa de navegação efetivamente e do nosso curso, tá certo? Vamos lá. Navegação 1, unidade de ensino 1.0, fundamentos da navegação, aula 1.1, essa que a gente está começando agora, vou ter mais uns 20 minutos aí para falar sobre ela. Tipos e métodos de navegação para o curso de formação de oficial de náutica, fonte 2021. Bom, pessoal, eu vou começar conversando com vocês sobre a história da navegação, né? A história da navegação falar rapidamente, lá em 3.500 até 500 a.C., né? Ou seja, onde você navegava? Você navegava, quer dizer, que a gente tem conhecimento histórico, assim, mais profundo. É claro que os chineses navegavam, os indianos, né? Os vikings, né? Mas ali o mar mesmo era o Mediterrâneo, né? Então, Mesopotâmia, né? E daí, os mesopotâmios, nessa época entre 3.500 a 500 a.C., né? Dividiram o círculo em 360 graus, o círculo digamos assim, de direção, ou seja, eles usaram aquilo ali, o mesmo número de dias do ano, né? O número de dias do ano foi basicamente por causa da posição do Sol. A gente vai aprender isso em navegação astronômica, né? O Sol leva 360 dias, 365 na verdade, mas esse 360 saiu mais ou menos dessa conjugação, né? Então, o Mesopotâmio, em prol da navegação, dividiu o círculo, né, que aí a gente vai ver que a rosa dos ventos, ela é dividida em 360 graus, ou seja, 4 quadrantes de 90 graus, né? Certo? Aí tem o Nordeste, o Sudeste,
o sudoeste e o noroeste, né? Então a gente tem ali essa divisão, foi fundamental para o que eu preciso para navegar? É para onde eu vou, vou para o norte, vou para o leste, vou para o oeste, eu vou para o sul, tá certo? Então é importante ter uma direção, né? Essa basicamente, então isso eles começaram trabalhando com essa questão de direção. Essa divisão de 360 graus é fundamental. Também dividiram um dia em 24 horas, 1 hora e 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos. Então aí foi uma divisão que ajuda você a fazer cálculos de navegação estimada. Quanto eu naveguei? A gente vai ver que depende do tempo, com a velocidade eu sei a distância que eu naveguei, né? Velocidade, espaço sobre tempo. Tá aí um cálculo que vocês têm que saber e a gente vai usar bastante aqui também, tá? Já em 600 a.C., pessoal, já existia um auxílio à navegação importante, o farol de Sigão, na Grécia, o primeiro auxílio à navegação. Imagine, 600 a.C. já tinha um farol. Né? Eu vou contar até a história para vocês depois do farol da Ilha Rasa, que fica aqui no Rio de Janeiro. Ele também foi o primeiro farol aqui do Brasil, né? Era aqui era a capital, né? Depois da Bahia veio ser o Rio de Janeiro, né? A capital desde 1808, quando foi aqui a corte veio para cá. E como é que eles faziam o farol na época? O cara subia no morro, porque na verdade a Ilha Rasa tem 100 metros de altura, fazia uma grande fogueira lá em cima. Quando sabia que ia chegar um navio, mas logicamente tinha que fazer uns 2, 3 dias até saber quando é que ia chegar. Mas em suma, em 600 a.C. já existia um farol de Sigão na Grécia, né? Em 240 a.C., Erastóstenes, um grego, calcula a circunferência da Terra com razoável precisão. Isso tem tudo bem escrito no livro do Huygens, mas não no capítulo 1, no capítulo 2, que fala sobre navegação astronômica. Se vocês quiserem, lá na DHN tem essa explicação, como é que o Erastóstenes, ele mediu pela projeção do Sol, ele sabia que o Sol ia passar num lugar e a projeção do Sol num poço, ele fez uns cálculos lá e conseguiu definir que a Terra, qual era o diâmetro da Terra, 40 mil quilômetros, alguma coisa assim. Em 150 a.C., Hiparcos, um grego, propôs um sistema de latitude e longitude. A gente vai ver que a carta náutica, né, é baseada em coordenadas, né, verticais e horizontais, né, e essas coordenadas, né, a latitude e a longitude. Então já em 150 a.C. já existia alguém que tinha essa visão de que para onde estou, para onde vou, né? Onde vou já tinha lá a Rosa dos Ventos, então estou indo para esse rumo aqui, estou indo para o leste, estou indo para o oeste, estou indo para o sul. Então a gente vê que a Rosa dos Ventos inicialmente era dividida em 32 partes só, agora não, são 360, né? 360 graus, e até meio graus. Então, em 150 já tinha alguém preocupado com essa questão da posição, onde eu estou. Em 150 AD, depois de Cristo, né, Ptolomeu aquele que dizia que a Terra é o centro do universo, né, lista latitude e longitude de 8.000 lugares da Terra, né. Então 8.000 lugares da Terra foram, digamos assim, definidos ali por Ptolomeu, ou seja, uma coisa monstruosa em termos de conhecimento, em termos de ciência, né, uma coisa espetacular. Esse tal de Ptolomeu era craque mesmo, né. Então, ano 150, né, da era cristã. Em 1100, a China, digamos assim, apresenta ao mundo a agulha magnética, né? Baseada em quê, como eu falei a vocês? Baseada que a Terra, né? Eu tenho a Terra aqui para mostrar a vocês, ó. Que a nossa Terra é um ímã, né? A Terra é um ímã, então, norte e sul, então, você, com uma agulha magnética, um pedaço de ferro imantado vai apresentar na direção norte, mas não do norte verdadeiro, o norte magnético, que fica em alguma posição por aqui, tá certo? Depois a gente apresenta a Terra de novo para vocês. Em 1300, a gente tem a construção, o conhecimento dos portulanos. Portulanos era como se fosse uma mistura de carta náutica com roteiro, com as outras publicações náuticas. Foram construções principalmente feitas pelos portugueses nas grandes navegações, começaram em 1300. Portulanos eram informações importantes para quem ia fazer navegação. Porque, na verdade, o que era importante na navegação? Pelo problema de chegar às especiarias, às riquezas, né, a Europa ali, a Europa Ocidental, ela queria, em vez de ir atravessando ali pelos árabes, né, por aquela parte ali que ainda não tinha o canal de Suez, né, ali pelo deserto ali, querendo passar para a Índia, né, para a China, né, mas então daí a navegação por baixo da África era fundamental, então por isso que incentivou a navegação, né, e esses portulanos então dentro do Mediterrâneo passaram a ter importância fazer também fora do Mediterrâneo. Em 1418, uma data muito importante,
Infante Dom Henrique, né, o navegador, né, Infante Dom Henrique, um príncipe de Portugal, criou a Escola de Sagres. E aí reuniu um monte de gente. Eu tive lá em 2015, quando eu fui fazer a viagem do Danmark, fui levar uns alunos do Ciaga lá, fui lá no promontório de Sagres, né, me inspirei lá para poder dar aula para vocês, né? Então, ali ele reuniu gente lá na cidade de Lagos. Lagos é uma cidade ali de Portugal, que fica ao sul de Portugal, é muito bonitinha, e ali realmente era o local que saíam os navios, então, para tentar avançar e chegar ao sul da África e contornar a África, o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, e chegar fazendo a viagem que Vasco da Gama fez, né? Efetivamente. E tem também 1480, que na verdade nessa época, quando eles saíam de perto da Terra, quando eles paravam de fazer a navegação costeira, o que podia ser feito era a navegação estimada. Mas para melhorar a precisão que eles tinham, pelo menos a gente vai ensinar vocês quando falar em navegação astronômica, era a altura da estrela polar. Era fácil identificar, existia uma maneira de identificar, então só tirando a altura da estrela polar em relação ao horizonte, eles sabiam qual era a latitude que você estava, né? Mas daí quando chegava no hemisfério sul, a estrela polar se punha no horizonte. Então daí, em 1480, se descobriu como é que se fazia o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol, que é outro conhecimento que vocês vão ter lá no terceiro ano, na navegação astronômica. Mas é uma data importante também. Então essa é, digamos assim, uma história rápida da navegação que eu falo para vocês, tá? Sobre o que aconteceu ao longo dos anos, começando lá nos Mesopotâmios 3000 a.C. até 1480, quando já se tinha essa possibilidade de fazer o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai começar então agora, vamos conversar aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Opa, pulei aqui. Definir navegação. Em conceito do livro e da norma. A gente vai ver que são conceitos que são iguais, mas são falados com formas diferentes. Um é complementar, o da norma é mais completa, é mais atualizada, né? Do livro vai ser do nosso livro-texto. Nosso livro, A Ciência e a Arte, e da norma, é da Norman, norma da Autoridade Marítima, que trata de navegação. Tá? Então, todos os dois que eu citei estão aqui. Definir navegação. O que é navegação? Ir de um ponto ao outro com segurança. Eu costumo falar sobre meus alunos. Eu acho que em navegação, uma palavra sinônima dela é segurança. Então você tem que saber o que está fazendo, saber que vai garantir que a embarcação, as pessoas, a carga vai fazer aquele trajeto com segurança. Então eu entendo que navegação e segurança são praticamente palavras sinônimas, mas você fala, navegar é conduzir uma embarcação de um ponto ao outro com segurança. Ou seja, fazendo uma navegação profissional, que é isso que vocês estão aprendendo aqui, tá certo? Conceito de air-navigation da IMA, digamos assim, o air-navigation é a navegação do estado da arte, né? O air-navigation tem uma importância, um foco importante, porque na verdade existiu, assim, um combate principalmente a encalhes, a colisões que estão acontecendo por falta de conhecimento, às vezes, de ter ferramentas que evitem os encalhes e os Então, o Air Navigation, que hoje é o estado da arte da navegação, a gente vai ver que nada mais é que esse aqui não é de Electronic Navigation, sim de Enhanced. Enhanced significa navegação aprimorada, navegação melhorada, a melhor navegação que você pode fazer é a Navigation, e aí a gente vai ver o conceito da Navigation daí. É importante que os senhores saibam que os senhores estão entrando para a navegação no estado da arte do Air Navigation. Estágios e fases da navegação, que eu já falei a vocês antigamente, na aula anterior, no curso anterior, ano passado, era só a preparação e a execução. Agora a gente vai ver que o estágio é a preparação também, mas daí tem duas fases, buscar os parâmetros, depois o monitoramento. A gente vai ver então estágios e fases da navegação. É importante isso, pessoal, tá? E como eu falei, isso aqui, esses estágios e fases não estão listados no nosso livro-texto em papel, certo? Aqui só está a preparação e a execução. Ela só vai estar listada no nosso slide e no livro em meio magnético, tá certo? Estágios e fases de navegação. Identificar a sequência de atividades desenvolvidas na navegação. A gente vai ver que as sequências baseadas até nesses estágios e fases não mudou muito, mas é você acumular informação, né? O que é navegação efetivamente, pessoal? Navegação é um processo contínuo, amplo e redundante. É sim que eu considero.
Contínuo porque você tem que estar o tempo todo. Você tem um oficial de serviço 24 horas no passadiço de um navio. Ele é contínuo, ele não para. Se está navegando, tem que ter alguém responsável, tem que alguém estar fazendo e fazendo profissionalmente aquilo, certo? É amplo, porque, como eu falei a vocês, a disciplina navegação estimada e costeira é muito fácil, não tem nada de dificuldade aqui. Qualquer um pode aprender a fazer esse curso sozinho, sem nem ter um professor efetivamente para ensinar. Dá para ser autodidata, mas ele é muito amplo. Então é amplo, tem muitas informações, são muitas publicações, então tem que saber usar as publicações, saber qual publicação eu vou ter para saber se naquele porto tem combustível, se naquele porto tem cais para eu atracar, entendeu? Qual é a publicação que eu vou saber, qual é o alcance do farol que eu vou alcançar daqui a 2 dias. Então, tem que ter esse conhecimento, tem que saber das publicações, tem que saber empregá-las, tem que saber utilizá-las para poder ser um bom profissional do mar, tá certo? Então, identificar a sequência das navegações, atividades envolvidas na navegação. E a gente vai ver que a sequência das atividades basicamente é para responder aqueles problemas da navegação, onde eu estou e para onde eu vou. E a gente vai ver então que é ter essas informações, eu chamo aqui de profissional, um profissional do mar, um profissional bem informado e que coloca em prática para realizar uma navegação segura todos os dados colhidos nas informações existentes. Então, quer dizer, por isso que eu digo, é um processo contínuo, amplo e redundante, que cada vez você tem que refazer novamente. A gente vai ver que a própria sequência de atividade, você coloca uma posição estimada, coloca uma posição observada, em seguida já tem que colocar uma estimada e verificar. Será que eu vou estar lá daqui a 1 hora? Se eu estiver numa posição diferente daquela, eu tenho que corrigir a minha navegação. Então é contínuo. Novamente, tem um oficial de serviço, oficial de náutica de serviço, que é para verificar se aquela navegação prevista, se aquela navegação que o comandante aprovou, que você pretendia fazer, a derrota planejada está sendo cumprida. Então aí vem a fase da navegação, a monitoramento, né? Monitoramento do que está sendo feito, tá certo? Então aqui identificar a sequência de atividades de navegação é talvez o item mais importante aqui. Identificar e saber fazer profissionalmente. E aqui vem uma parte mais burocrática, mas que é muito importante, apresentar os diferentes tipos de navegação, oceânica, costeira e em águas restritas, né? Então a gente vai ver que oceânica, que os tipos de navegação são basicamente baseados na distância da costa, né? Águas restritas parece que até 3 milhas náuticas, a costeira até 20 milhas e a oceânica acima de 50. Então a gente vai ver que os tipos de navegação, e aí nos tipos de navegação vai envolver a forma de você navegar, a quantidade de vezes que você tem que colocar a posição na carta, qual é a precisão que você vai poder ter, entendeu? Empregando os diversos métodos, né? Classificação da navegação pela legislação, né? Então a classificação da navegação pela legislação é basicamente os tipos de navegação, né? Navegação costeira, navegação fluvial, navegação interior, né? Aí tem essa legislação, a legislação basicamente, as normãs vão dar vários tipos, né? Navegação de lazer, é uma navegação, né? Navegação de lazer, navegação profissional, então tudo isso são navegação. Navegação à vela, navegação com barco a motor, né? Definir diferentes métodos. Os métodos que vocês têm que saber na ponta da língua, né? É o visual, é a navegação costeira, né? Essa navegação visual seria a navegação empregando pontos de terra, né? Um farol, uma igreja, um alinhamento, né? A navegação estimada, que é usando exclusivamente as ferramentas, as características da própria embarcação, ou seja, o rumo que eu estou tomando e a velocidade, o tempo que eu estou navegando naquela velocidade. Essa seria o segundo método de navegação, como eu falei, citei a vocês, ela é chamada lá no STCW como importante conhecer, saber fazer a navegação estimada. A navegação eletrônica, que hoje é o charme de toda a navegação, porque o ECDIS, né, ECDIS, o que é ECDIS? É você, né, é o cruzamento de posições feitas pelo satélite que te dá o teu navio numa tela, num display e vê você navegando ali, certo? Mas você é responsável por aquela navegação, então você tem que ter certeza que aquilo ali está funcionando direito, tem que confirmar, como eu falei, um processo contínuo, amplo e redundante, e saber que e se aquilo falhar a qualquer momento, você vai continuar sabendo navegar. Ou então fundeia seu navio e para ele, espera alguém que saiba fazer, tá certo? Então a navegação eletrônica hoje realmente é fundamental. Vocês vão ter um curso de navegação eletrônica, acho que ano que vem, não sei, ou esse ano ainda.
tem uma parte só de navegação eletrônica e depois a astronômica lá comigo e com a Laís de novo lá no terceiro ano, tá certo? Então a visual é considerada essa navegação costeira, aquela que a gente tem as informações, né, que podem ser vistas, que podem ser alcançadas por terra. Estimada é aquela que depende só das características do próprio navio. Né, são métodos de navegação eletrônica. A gente vai ver que tem vários tipos de navegação eletrônica, navegação por ecobatímetro, dá para navegar por ecobatímetro também, se você tiver as profundidades nas cartas. Eu estou navegando aqui sob a isobatimétrica de 50 metros, então eu sei mais ou menos onde eu estou navegando. Obviamente que hoje a navegação eletrônica mais comum, por satélite, utilizando o GPS e apresentando numa tela, né, num display do ECDIS, né, Electronic Chart Display Information System, que é claro, todo mundo vai usar, todo mundo tem que saber, vocês vão ter um curso de ECDIS aqui para aprender efetivamente, e é óbvio, tem que usar. Agora, tem que saber também navegar sem ele, né? Como visual, com estimado e com astronômico. Não adianta querer saber, eu sei muito bem o ECDIS, sei de cor e salteado. Se não souber o visual, o estimado e o astronômico, você não está sendo profissional, está sendo semi-profissional, tá certo? Então, vocês escolhem o que querem ser. Direções relativas a bordo, apenas para relembrar aquilo que eu já falei, o que é um través, o que é uma alheta, o que é uma proa. Então a gente vai ver, isso é importante para as nossas marcações, às vezes é fundamental ter esse conhecimento também. Prosseguindo então na nossa primeira aula, já encerrando, né? Estamos aqui a 5 minutos de encerrar a aula. Definição de navegação aí pelo livro, como eu falei a vocês. Navegação é a ciência e a arte de conduzir com segurança, segurança, como eu falei a vocês, sinônimo de navegação, um veículo, navio ou embarcação de um ponto ao outro da superfície da Terra pelo caminho de rota desejado. Né? Então, quer dizer, olha só, navegação está aqui, o estudo da derrota, aquele estudo amplo, como eu falei, processo contínuo, amplo e redundante, um estudo da derrota muito amplo, mais safo de perigos, né? Aí tem que definir, você vai dizer mais safo de perigos, onde você quer ir? Digamos que a gente quer ir do Rio de Janeiro para Vitória, né? O que são perigos? Às vezes, você navegar mais próximo à costa, que vai te dar uma velocidade melhor de navegação, às vezes tem um tráfego de embarcação muito grande, tem muitos perigos, né? Às vezes não tem, né? O perigo maior de um navegante certamente é a terra mais próxima, aquela embaixo da quilha, né? Aquela a gente quer sempre ficar afastado para poder navegar e não encalhar. Mas existem outros perigos, né? Existem pedras, existe uma navegação muito intensa, principalmente na Europa é muito comum ter navegações de muita intensidade. E mais curto possível. Eu estou navegando aqui o mais curto possível, mas é cheio de perigo. Então, o risco que você que vai ter que decidir. Quer dizer, você, junto com o comandante, e vocês vão ser comandante um dia, vão ter que tomar a decisão qual é a melhor derrota. Mais safa de perigos e mais curto possível. A viagem mais segura, menor consumo, mais lucrativa, né? E mais rápida, né? Até um amigo meu que dava aula de navegação astronômica falava que qual é o armador gosta, né, de economia, certo? Economia. Então você tem que buscar sempre gastar menos e ser mais rápido, tá certo? Esqueci agora a piadinha. Era uma piadinha, mas já foi. Fico devendo, né? Tá? Então viagem mais segura, menor consumo, mais rápida, certo? Então navegação é ciência e arte de conduzir com segurança um veículo, navio ou embarcação de um ponto a outro da superfície da Terra pelo caminho de rota desejado. Por que é ciência, né? Já que a gente falou aqui que é ciência e arte, né? É porque envolve o desenvolvimento e utilização de instrumentos de precisão, métodos, técnicas, cartas e publicações. Todo estudo antes da navegação, como eu falei, vai precisar de publicações, vai precisar de carta náutica, vai precisar de conhecimento de técnicas, né? Se eu quero navegar nesse rumo, mas eu não tenho na giroscópica, só vou navegar com a agulha magnética. Qual é o rumo que eu tenho que tomar? Então tudo isso vai depender de um entendimento científico para poder fazer. Então envolve o desenvolvimento efetivamente da ciência na navegação, certo? E por que a arte? Porque ao final das observações, dos cálculos, né? Os cálculos aqui é a ciência, né? O navegante, a observação é aquilo tudo que você tem dentro de si, aprendeu, né? Você aplica a sua medida de arte, interpretando os dados disponíveis e os resultados obtidos. Então, novamente, repito o que eu falei, um profissional bem informado e que coloca em prática, para realizar uma navegação segura, todos os dados colhidos nas informações existentes. Então, você que vai saber. Se você só sabe uma parte das informações,
a sua arte vai ser uma, outro que sabe mais vai ser outra, certo? Então a arte aí é muito de profissionalismo, voltado não só para a ciência, mas para o profissionalismo, interpretando os dados disponíveis e os resultados obtidos. Então você vai falar com segurança, com profissionalismo, essa é a posição do meu navio na carta. Tá certo? Porque eu sei que os meus conhecimentos me levam a ter uma convicção de que eu estou correto, essa é a posição, tá certo? Tá, pessoal? Então, porque é ciência e porque é arte. Isso é importante. E finalmente, só para a gente acabar a nossa aula aqui, só vou ler, a gente vai partir daqui a segunda aula, ó, Norman 28, aquela que eu mostrei a vocês, ó, essa Norman aqui, ó, certo? A definição de navegação na Norman 28 da DHM, norma das autoridades marítimas para navegação em cartas náuticas, é navegação. É o processo de planejamento, acompanhamento e controle do movimento de uma embarcação de um ponto a outro com segurança, novamente segurança. Para tal, o navegante considera informações disponíveis sobre cartografia, oceanografia, meteorologia, auxílios à navegação, sensoriamento remoto, sistemas de posicionamento, como o ECD, GPS, perigos existentes. Quais são os perigos existentes? Até uma alta condição de embarcação, né, um alto fluxo de embarcações pode ser um perigo existente, e outros, tá? Então aqui a gente vê que é uma definição muito parecida com aquela do Miggins, né, do livro. Essa aqui é da norma, como eu falei, a gente ia comparar as duas formas de navegar. Então, pessoal, com essa definição de navegação da Norma 28, eu encerro nossa primeira aula da disciplina Navegação Estimada e Costeira. Desejo que todos tenham compreendido, entendido o que eu falei aí. A gente na próxima aula vai começar aí para valer, então, vamos trabalhar em navegação estimada e costeira. Eu peço aos dois mais antigos que me entrem em contato pelo zap aí, eu vou abrir o grupo, né, aquele grupo que eu falei, né, Nave 1 2021, e eles possam então incluir as outras pessoas também para fazer as dúvidas que tiverem. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado, tá? Boa semana para todos. Até logo.